Namastê, amigos! Hoje vamos falar um pouco sobre filosofia védica. Onde está a sua mente, está a sua energia. Se você tem medo, você atrai essa realidade para si. Se você é autoconfiante, você atrai essa realidade para si. No que você fala, aonde você coloca a sua energia, aonde quando você não está conversando ou trabalhando, onde sua mente vai? Sabe assim, ó, eu fico pensando num ex, eu fico pensando o que meu marido está fazendo, minha esposa está fazendo, fico pensando no meu filho, fico pensando em Deus, enfim, dependendo da pessoa, ali vai estar a sua realidade. Então, se eu tenho medo, eu acabo atraindo. Em todos esses anos de trabalho, que eu atendo há pelo menos 25 anos e desenvolvo esses estudos e vivencio a espiritualidade desde criança, eu sou uma criança problema, né? Porque já nasci com o campo energético aberto, com vidência, com perturbações que depois de muito tempo aprendi a controlar. Então, eu desde pequeno tinha muito medo. Eu tinha que dormir de luz acesa, de mão dada com a minha avó, e era santo no quarto, rezava para eu não ter medo, enfim, uma série de coisas. E eu fui melhorar depois que eu comecei a ter uma certa idade e eu comecei a rezar. Então, uma das primeiras, mesmo lógico, me ensinavam desde bebezinho a rezar, Pai Nosso, Ave Maria, de família católica, né? Mas teve uma das orações que me chamou a atenção, que foi a do Santo Anjo. Depois que eu comecei a rezar aquela do Santo Anjo, que a minha avó italiana me ensinou, a oração do Santo Anjo, e de visualizar um anjo em cada canto do quarto, eu comecei a dormir melhor. Mas isso é para quem tem medo de dormir, por exemplo. Mas existem as pessoas que têm medo de tudo. Medo de ladrão, por exemplo, agora. O medo atrai a realidade. Então a pessoa sai na cidade, ela vai colada na bolsa. A pessoa que vai colada na bolsa está escrito, tenho medo. E ela acaba atraindo. Existe também o medo espiritual. A pessoa que acha que tudo é obsessão. Tudo é perturbação espiritual. Então, onde todos os lugares tem obsessão, todos os lugares que eu vou estar cheio de espírito. A pessoa fica com insanidade. A pessoa não nota, ela vai ficando com insanidade. Então, qual é o caminho para essa cura? O medo do ladrão, a pessoa que tem paranoia, que sempre vai ser roubada, ela acaba atraindo. A pessoa que, por exemplo, seu filho sai para uma festa, uma coisa, começa a lançar pensamento negativo, que vai acontecer alguma coisa no carro, que vai não sei... Olha a diferença, uma mãe, por exemplo, que larga um filho para sair, reza, enfim, para Arcanjo Miguel, lança um manto de luz, faz uma oração, canta um mantra, que ele está protegido, que ele está bem, afinal um guri, né, uma menina bem educados, enfim, vão saber se cuidar e vão. Agora, mamãe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, me liga o tempo inteiro, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem. A pessoa fica com pânico, abre o campo vibratório, quando abre o campo vibratório acontecem as coisas. Acontecem, a pessoa fica com pânico da energia. Se não liga, a sua energia enviada dos pais já perturba a distância. Então, tudo isso, por que eu estou falando sobre isso em tão vasto assunto? Porque o medo é um dos maiores problemas da nossa era. A era do medo, com certeza, com certeza. Mas como eu faço para melhorar? Eu preciso fortalecer o meu eu. Parar de dar tanta atenção à mídia, enfim, que tenta colocar toda a população em pânico para ficar o tempo inteiro na frente da televisão assistindo os programas. Você não precisa sair, fica aí. Na rua tá perigoso, fique aqui assistindo. Depois desse programa vai ter outro, vai ter outro, vai ter outro. Aqui você vai ser feliz, na rua é um problema. Isso existe, essa manipulação de massa, né? Porque as notícias boas não têm espaço na mídia. Então a mídia gosta de passar o medo. Você já pensou nisso? Ou você pensa que não tem ninguém fazendo coisas boas durante o dia? A impressão que dá se a gente vê a mídia tradicional é que só tem maldade no mundo. Isso não é verdade. É porque eles dão mais espaço para maldade. Porque quando a pessoa corre risco de vida, tem que transmitir aquilo. É uma das regras do jornalismo, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas poderíamos ter mais programas com coisas boas, até porque os canais de televisão são concessões do governo, e o governo poderia dar concessões para a educação, para artesanato, para a cultura, para a música. Eles não fazem porque eles não querem. Então nós estamos à mercê dessa
dessa mídia que nós temos, que é a mídia do medo. Então, se você tem medo, por que você assiste esses programas que é transmissão de coisas ruins, né? Eu brincava sempre que eu não sou muito adepta de ver televisão, sempre fui uma pessoa ocupada dentro da minha rotina. E aí eu brincava que eram a minha mãe que contava as novidades, né? Era Mãe News, eu brincava, né? Mãe News me contava as notícias mais importantes, quando eventualmente eu não tinha tempo e não, na verdade não me interessava em assistir essas notícias ruins, notícias manipuladas internacionais. A gente que viaja sabe que existe uma manipulação internacional de interesses. Então eu já vi notícias do Brasil fora que não tinha nada a ver com a realidade daqui e em outros lugares também. Por que eu falo tudo isso? Para que você desperte que de alguma maneira você está sendo manipulado a ter medo. Para que você desperte que existem pessoas boas. Para que você desperte que a bondade sempre vence a maldade. Na verdade, a maldade é relativa, mas isso é um outro assunto. Então, o medo atrai. O medo atrai. E por que você se fixa no medo? Por que você se fixa no medo? Depois de tudo que eu falei, quem sabe você se fixa nos programas melhores. Com certeza você já faz isso, né? Você tem amor à vida, né? Você tem que assistir bons programas. Você está agora aqui me assistindo no YouTube. Você tem, com certeza, várias opções em outras redes de televisão que não seja a televisão de massa, né? Evite notícias ruins, evite filmes macabros. Tire da sua casa filmes macabros, jogos violentos. Isso tudo gera uma egrégora muito ruim de medo. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. O que você tem dentro da sua casa, o que você assiste, o que você faz nas suas horas vagas, o que o seu filho fica manipulando energeticamente no quarto dele, coisas negativas, isso atrai o medo na casa, isso baixa a frequência vibratória, transformando a frequência pesada, e a casa fica toda pesada, e você tem medo de tudo, e as coisas não acontecem como você quer, e você não sabe por quê. Muitas vezes, o negativo está dentro da sua casa e você não enxerga. Tome muito cuidado, purifique a sua casa, traga notícias boas, evite notícias ruins, evite falar mal dos outros, evite pessoas que falam mal de outros, isso não interessa. A nossa vida é tão curta nesse mundo, a gente deve se dedicar a assuntos elevados, a coisas construtivas. Construir, não destruir, construir. Independente da sua religião, construir coisas boas. Construa coisas boas. Não perca tempo quebrando coisas. Construa. Construa, pense nisso. Troque a egrégora, troque a frequência vibratória, coloque uns mantras para tocar na sua casa. Cante você músicas de louvor, músicas favoráveis, músicas elevadas, música clássica que você gosta, música brasileira, músicas maravilhosas. Nós temos tantas músicas maravilhosas. Desligue notícias ruins, desligue filmes violentos. Troque a frequência da sua casa. Coloque flores na sua casa, acenda incenso, use aqueles aromatizantes, fique tranquila. Eleve o seu pensamento, medite, ore, reze. Agradeça a proteção. Ao invés de estar sempre fugindo de medo das pessoas, existe um pânico, uma fobia social hoje em dia inimaginável. Agradeça pela vida, agradeça a natureza, agradeça aos seus vizinhos, agradeça por ter a casa, agradeça por estar vivo. Troque a frequência. Saia da zona do medo, da manipulação de massa e crie a sua frequência. Crie o seu mundo. Crie o seu mundo. E o seu mundo vai ser sempre favorável, sempre amoroso, tudo arrumado, tudo feliz, sem briga. Ali o medo não entra, a energia negativa não entra. Ali entra a paz, entra a harmonia, você vai ver que a sua saúde vai melhorar e tudo vai melhorar na sua vida. Tá? Pense nisso. Se alguém chegar com notícia ruim, obrigada, acabou o assunto. Obrigada por me informar, como eu falo. Muito obrigada por me informar. E de preferência dê uma notícia boa para aquela pessoa. Porque sempre tem quem esteja ocupado em fazer o bem. Tá bom? Um grande abraço, muita luz. E destemor é a primeira virtude divina.
É dito no Bhagavad Gita, o Upanishad, que aquele que tem medo não tem fé. Tenha fé na providência divina, tenha fé no seu anjo da guarda, em Deus que mora no seu coração e purifique a sua vida, tá bom? Namastê.